Olá, começa agora o Repórter Empreender. E hoje nós vamos conhecer empreendedores e empreendimentos que não dependem necessariamente de um produto físico para tocar seus negócios. Assim como eu, que estou aqui agora me comunicando com você por meio da fala, muitos desses empreendedores usam essa ferramenta que já nasce com a gente para transformá-la num meio de sustento profissional. É a voz. Existe um mercado poderoso no mundo, movimentado por cantores, narradores esportivos, radialistas, dubladores e tantos outros profissionais da voz. E algumas dessas pessoas passam horas diante de um microfone todo santo dia. E é assim que ganham a vida. Trabalhar com a voz, para mim, é uma realização, porque quando a gente falava antigamente sobre isso, né, as pessoas sempre falavam assim, mas você só trabalha com isso? Sim, eu trabalho com isso com muito orgulho, com muito amor, e graças a Deus me dá uma renda bacana, né, que eu possa viver aí de uma forma tranquila. Eu trabalho em duas rádios, na Rádio JK-FM, de segunda a sexta, às 7 da manhã, das 7 da manhã até às 11, e também na Rádio Mix, fazendo promoções. E eu comecei a empreender tem mais ou menos uns 10 anos. Curiosamente, em 2023, faz 10 anos que eu abri meu MEI, né, o primeiro CNPJ, e de lá para cá, venho me especializando, sempre empreendendo com a voz. Eu simplesmente sou apaixonado pela minha profissão. Eu tinha um sonho quando eu comecei a fazer locução, desde os 15 anos, eu tinha uma meta, eu falei assim, um dia eu quero viver só da minha voz. E hoje eu sou um profissional realizado, eu amo o que eu faço. É muito bom, muito prazeroso trabalhar na área que a gente escolheu, ser bem remunerado também, que isso faz parte, que é uma coisa que o empreendedorismo ajuda demais, é uma coisa sensacional. Olá, meu nome é Douglas Bonfim, sou radialista, jornalista também. Dodô e Camila, além de empreendedores no mercado da voz em Brasília, prestam serviço para empresas em todo o Brasil. Também atuam junto em rádio. Um dos diferenciais de um profissional da voz é que ele pode multiplicar, com certa facilidade, os ganhos diários prestando serviços e atuando em várias frentes. O profissional da voz pode atuar em todas as áreas. Existe hoje a possibilidade, uma coisa que eu faço também, que é gravar para televisão. Então eu gravo office para televisão, para comerciais, seja de varejo, institucionais. Tem também, sabe aquelas vozes que você ouve no Instagram, aquelas montagens, o pessoal faz tudo aquilo através de um locutor que precisa gravar. Então ele atua em todas as áreas, seja do mais simples daquele comércio de bairro até uma campanha publicitária na TV, num horário nobre. Então existem todas as possibilidades. Tem mais, pode trabalhar como mestre de cerimônia também, animador, apresentador. Então existe uma série de mercados, um mercado muito amplo, um leque de opções para você trabalhar com a sua voz. Alcatra, colchão mole contra filé, R$ 29,99 o quilo. Colchão duro, patinho ou lagarto, R$ 27,99 o quilo. Então, eu via muito um comunicador aqui em Brasília, José Neri, que ele fazia as participações com as ouvintes lá, e falava assim, bom dia, fala de onde? Aí a mulher falava, Ceilândia. Minha Vera Fischer, na época, né? Minha Cláudia Raia. Aí eu levava isso para a escola e fazia o maior sucesso. Os professores pediam para eu ler algum texto, aí eu colocava a voz daquele jeito e tal. Eu falei assim, cara, tem alguma coisa interessante nisso aí. Aí, nesse período da escola, eu estudava numa escola na Ceilândia, eu juntei com alguns amigos e nós fizemos uma rádio na hora do intervalo. Então ali eu anunciava o nome das músicas, tinha aquele momento do recadinho do coração, né, que um ouvinte, que um aluno mandava para uma colega, eu lia aquela mensagem romântica e era um maior sucesso. Antes de trabalhar como locutor, usando a minha voz, eu era office boy. Eu fui office boy, trabalhei no Banco Central dos 15 até os 18 anos. Depois eu saí, entrei para a faculdade de jornalismo, fui estagiário de comunicação no Ministério da Agricultura, trabalhava na assessoria de imprensa e também fui educador, acompanhava jovens adolescentes num projeto na Nova Cap, lá aqui no Distrito Federal. Bom, eu já trabalhava como locutor
Eu entrei em rádio em 1999 para 2000 e eu acompanhava, eu fazia o horário na rádio e acompanhava os locutores que também gravavam comerciais. Eu, cara, que interessante. Comecei a imitar esses locutores, só que para entrar no mercado anteriormente era mais complicado. Então fui pesquisando, comprei materiais, fiz cursos, terminei a faculdade também de jornalismo, mas especificamente em 2013 foi o start. Eu descobri que eu podia abrir a minha empresa como um microempreendedor, né? Então a partir daquele momento foi o start. Aí eu comecei a investir em equipamentos, cursos mais específicos, né? Mas a partir de 2013 foi o start assim na minha carreira. Fiz curso de oratória para aprender a colocar voz, curso de interpretação, porque a gente quando fala de locutor, a primeira coisa que vem na cabeça é aquela voz, tem que ter aquela voz poderosa, aquela coisa toda, e não é bem assim. Então, o principal ponto é que o locutor tem que se aproximar do ouvinte, então seja em qualquer mercado. Então, para cada tipo de comercial existe um tom de voz. Se você quer falar, trabalhar para uma campanha institucional, tem que ter uma voz mais pausada, mais séria. Uma campanha de varejo tem que jogar a voz mais para cima, tem que ser mais acelerado. Então, cada público, cada cliente tem um tipo de interpretação. E a partir desses cursos que eu fiz, eu passei a entender essa necessidade do mercado. Eu também sou empreendedora, né? Além de ser comunicadora, sou, como eu posso dizer, locutora da Rádio JK-FM. E além disso a gente grava, né? Para comerciais, office e vários outros trabalhos. Então, eu comecei a partir das oportunidades, né? A partir do momento que a gente começa a gravar, a mostrar o nosso trabalho, aparecem as pessoas, né? Que perguntam, você grava tal coisa? Quanto que você cobra para fazer tal trabalho, né? E a partir daí a gente grava, apresenta eventos, é uma gama que vem só crescendo. Para um profissional ser bem-sucedido hoje em dia, usando a voz, ele tem que se atualizar sempre se reinventar. Então, é possível sim você ter uma renda considerável, uma renda boa, usando sua voz. Mas é preciso que o profissional especialize-se, invista em bons equipamentos, tenha uma boa acústica e sempre antenado, porque a linguagem vai mudando o tempo todo. A tecnologia, eu costumo falar com os meus amigos radialistas, locutores também, que foi muito positiva, porque aproximou. Mas tirou um pouquinho dessa ilusão, assim, essa magia que o rádio proporcionava. E quando a gente ouvia só pelo rádio, não tinha essa possibilidade de conhecer a imagem do locutor, a gente criava uma imagem assim na cabeça, imaginar, poxa, esse locutor é assim, é assado. A tecnologia aproximou. Hoje a gente faz um programa de rádio transmitido pelo site da rádio, ele acompanha a gente pelas câmeras, através das redes sociais também, aproximou mais, mas assim, antigamente tinha essa magia de você idealizar o locutor, imaginava como ele seria, né? Então a gente que mantinha essa mágica ainda. Hoje em dia diminuiu, mas de certa forma aproximou também. Atualmente eu trabalho com minha voz para todos os segmentos, para empresas, agências também de publicidade e clientes avulsos que conhecem meu trabalho através do Instagram, de algum outro trabalho que eu fiz. Então, assim, não existe um nicho específico. Eu trabalho para agências, cliente avulso, pequenas empresas, grandes empresas, não tem um público específico. Para um locutor profissional da voz ter sucesso hoje em dia, ele precisa conhecer o mercado, o público para quem ele está falando. E quanto mais natural, melhor. Tinha-se essa imagem do locutor que tinha que ter aquele vozeirão, aquela voz de Deus, aquela coisa, né? Isso afasta muito o locutor do ouvinte, o locutor do cliente. Então, a principal fórmula, assim, o ponto inicial, seja natural, seja você mesmo. Nada de ficar impostando a voz. Existem, claro, locutores que têm aquela voz mais grave do locutor, é dele. Mas existem aquelas pessoas que forçam, né? Que forçam
a voz, impostam muito, isso é ruim para o mercado hoje em dia. Então, a fórmula do sucesso, seja você mesmo, seja natural e conheça o seu público. O principal erro é você tentar ser aquilo que você não é, porque o ouvinte que te acompanha, ele vai saber que aquilo ali é um personagem que não está falando a verdade, o cliente vai saber também, e não se preocupar com a voz poderosa. Então você tem que se preocupar com a comunicação, esse é o ponto principal. No decorrer da minha trajetória, muitas coisas que eu falo acabam pegando, né? Acabam pegando. Por exemplo, comecei com ai, 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 ui, ui. E foi de uma forma natural, né? Eu fazia merchan de emagrecedor e eu falava, você ainda não emagreceu? Ai, 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 que eu vou puxar a sua orelha. E aí o João de Deus, né, que é um comunicador político, excelente pessoa, começou a puxar essa história do ai, 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 ui, ui, né, inspirado no Silvio Santos, que ele fazia uma vinheta lá, ai, 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 ui, ui, e pegou. No início eu ficava preocupada, achava assim, as mulheres vão me odiar, mas para minha surpresa, elas entravam em contato na rádio e pediam para eu fazer ai, 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 ui, ui para os maridos, e deu super certo. Atualmente, né, o pessoal já me conhece como Miga Sua Louca. Por esse jeito meio diferente que eu tenho, muita gente fala, né, ela é meio louquinha, ela é meio louquinha. A moral da história acabou pegando e Miga Sua Louca é um sucesso. Aqui na Rádio JK, né, eu trabalho junto com o Dodô no programa Show, também faço o programa Fuzuê. Além disso, a gente faz, às vezes, algumas promoções nas ruas, né, que a gente tem aquele contato mais direto com o ouvinte. Também eu gravo spots institucionais, são vários trabalhos, né, alternados. O carinho do ouvinte é tudo, né? Eu acho que é a grande motivação que a gente tem. Eu até me emociono quando eu falo desse carinho, porque eu, por exemplo, passei por muitas situações quando comecei no rádio, situações delicadas com a minha filha, e eu sempre pude contar ali com as orações, com a fé, com o carinho dos ouvintes. Eu falo, se hoje eu estou no rádio, eu agradeço muito aos ouvintes. Quem sonha em trabalhar com voz ou pessoas de fora que acham, você é o quê? Um profissional da voz, acha que você trabalha só em rádio, ou grava só para algumas coisas para TV. Não, existe uma gama de possibilidades, o mercado é muito grande. Então existem locutores que trabalham especificamente na rádio, mas existem locutores que trabalham, são multiplataformas, e eu me incluo nessa porque eu gravo para TV, para rádio indoor, que é para empresas que usam a voz só ali no ambiente corporativo, então campanhas nacionais, até internacionais também. Então, já gravei off para rodar só no avião, né? O pessoal está viajando, está ouvindo sua voz. Douglas, eu ouvi sua voz, aí manda a gravação, isso é muito gratificante. Então, você que sonha em trabalhar com voz, existe uma gama, existe um mercado, um leque de opções. É um mercado muito vasto, que quem descobre isso não se arrepende e vale a pena sim, viver só da voz, é muito gostoso. Quanto à concorrência, eu acredito que tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Quem é bom permanece no mercado. Hoje em dia tem uma facilidade de você encontrar vozes pela internet, oferecendo até preços muito inferiores do que a gente pratica no mercado. Mas a qualidade sempre fala mais alto, sempre faz a diferença. De repente você encontra uma pessoa que trabalha com voz pela internet e oferece um valor muito pequeno, mas ele não é profissional da área. Então você vai pelo preço e o resultado não vem. Então eu acredito que tem espaço para todo mundo, mas o cliente que quer realmente algo profissional, algo sério, procura alguém que está por dentro de tudo, está especializado naquilo ali. Então a maioria dos clientes procuram qualidade. Claro que vai ter aqueles que procuram preço, mas tem espaço para todo mundo. Uma dica para você, eu sempre falo para as pessoas que estão começando, que estudem bastante, leiam bastante, porque quem vai trabalhar com voz não é só voz. Você precisa ter conteúdo também, precisa conhecer da sua profissão, precisa se preparar. Então não é só vozeirão, não. É preciso ler bastante, se ouvir também bastante. Existem alguns exercícios que é sempre bom a gente tem que praticar a vida inteira. Então você que está começando agora, leia bastante, ouça muito, tanto locutores no rádio, na TV, até nas plataformas, em todas as plataformas, que isso vai fazer diferença ao longo da sua carreira.
No próximo bloco do Repórter Empreender, você vai ver que cantar, mais do que espantar os males, como se diz por aí, é apostar num tipo de empreendedorismo que une o sonho do artista com o desejo de viver da arte da própria voz. A gente volta já já. Quem pretende tirar o sustento cantando nos bailes da vida, deve entender que empreender na música é muito desafiador. Em 20 anos de história, a gente já fez músicas de sucesso, todos os gêneros, jingle político, que o pessoal curtiu muito aí nas eleições de prefeito. Esse jingle aí, até hoje, acho que o que mais rende direitos autorais pra gente. Então, é uma história muito feliz, de muito aprendizado, de muito sucesso e de muito trabalho também. Amarrado em você, eu sei do que você gosta, cavalga no pelo na... Olá, meu nome é João Silveira, sou cantor e compositor, empreendedor, fundador da Banda Forró Perfeito, empresa que atua em grande parte do Brasil e 20 anos de história já. Estamos aqui firme e forte. Ô Samara, ô Samara, ô Samara, por que você me trai? Por que você me trai? Essa música aí que a coisa começou a acontecer. É forró perfeito, minha senhora. Ô Samara, ô Samara, ô Samara, eu quero ouvir, eu quero ouvir. Forró Perfeito, ela é uma banda empresa. É uma banda que eu tomo conta desde a parte do escritório, de contratos, documentações, sou eu que cuido. Tem meu irmão que é meu sócio que cuida da parte logística, de revisão de ônibus, de carro, essas coisas para viagem, que cuida de material. Então a gente divide as funções, delega as funções aí para no final dar um resultado positivo. É uma estrutura grande que a gente leva para os shows, que vai ônibus grande, com estrutura de cenário. Então isso requer muitos cuidados. E tem um pessoal que nos ajuda aí a manter esse trabalho aí profissional, grande parte do Brasil afora aí. Desde menino tinha o sonho de ser cantor. E eu percebi que dava para viver de música depois em 2010. Eu comecei em 2003. De lá ralando, pensei várias vezes em desistir, mas todo o dinheiro que sobrava era investir no instrumento, em alguma coisa, no microfone, que a gente sabe que não é barato. Até quando a gente acertou uma música que se chama Samara. Essa música começou a se destacar em alguns estados. Eu percebi que dava para ganhar dinheiro com a música. Foi quando abandonei meu emprego e fui viver só de música. E uma empresa, ela vai funcionar bem se você atuar em todas as áreas. Então, a gente atua no escritório, atua na parte do show que eu canto, né? Eu sou o vocalista, mas também compor, para mim, é muito importante, acreditar nas minhas músicas e estar sempre lutando aí para acertar um sucesso após o outro. De lá para cá, o desafio é estar lançando uma música nova, uma música que dá uma sequência do nosso trabalho. Todo ano a gente lança aí 3, 4 músicas por ano para dar uma sequência legal ao nosso trabalho. Eu sou um profissional que trabalha para uma empresa, para o Grupo Bandeirantes, mas eu sou um empreendedor da voz e um empreendedor das minhas redes sociais, que hoje é como se fosse um empreendimento pessoal. Dá muito trabalho você cuidar das pessoas que te acompanham no dia a dia, na programação da Rádio Bandeirantes. Eu tenho um cuidado, um carinho com essas pessoas, pelos programas que eu apresento, há uma proximidade muito grande. Então eu empreendo nas minhas redes sociais, usando a minha voz e usando esse trabalho de quase 40 anos trabalhando em rádio e em televisão. Meu nome é Ricardo Capriotti, eu sou jornalista, radialista, relações públicas, sou pós-graduado em marketing e trabalho atualmente como apresentador de rádio e televisão. No meu início de carreira, eu gravei muitos comerciais para muitas empresas, gravei muitas vinhetas para emissoras de rádio, em estúdios de gravação, emissoras de rádio de São Paulo. Gravei muita coisa para empresas, muito material para empresas, descritivos, filmes,
comerciais. Eu gravei muito isso no meu início de carreira. E aqui é um diploma, né, que a FIFA e a AIPES, que é a Associação Internacional de Jornalistas Esportivos, entregaram agora há pouquinho aqui. Acho que vocês estão conseguindo enxergar, não é? E... Muito chique, olha ali, Certificate. Muito legal. Ricardo Capriotti, E aqui... FIFA World Cup Final Tournaments. E aí tá dizendo que ele cobriu 8 Copas do Mundo em loco, hein, Capri? Isso não é pra qualquer um, não, hein? E tem um troféuzinho aí, né, Capri? Para ter sucesso, o profissional da voz precisa cuidar da voz. Porque se ele não cuidar da voz e não se especializar, ele não vai ter sucesso. Muitas pessoas acreditam que só ter um timbre bonito, ter uma voz agradável, saber colocar a voz vai ser suficiente. Mas não é suficiente, porque tem muita gente com essas mesmas características e que podem fazer esse papel também de uma maneira boa, de uma maneira profissional. Então você tem que ter um diferencial, você precisa de um diferencial. E é cuidar bem da sua voz, é ser uma pessoa bem informada, ser uma pessoa bem instruída, saber aquilo que você está lendo, saber aquilo que você está falando, saber aquilo que você está comunicando para o público que está do outro lado. Isso é fundamental para qualquer profissional da voz que queira ter sucesso. A gente tem várias preocupações e precauções quando a gente faz uso da voz. Primeiro, a gente tem que evitar cigarro, álcool, esse cigarro eletrônico que está tão na moda e que a gente vê que está todo mundo usando, isso é muito perigoso. A gente deve evitar, em momentos que a gente está com dor de garganta, com rouquidão, fazer uso excessivo dessa voz. Essas precauções, elas trazem um cuidado maior para a nossa voz. Eu percebi que a voz era um sustento para mim quando eu vi mais de uma pessoa falando que eu tinha uma bela voz, né? E aí eu fui, como eu gostava de comunicação, era algo que me atraía muito, principalmente essa questão da informação, né, de atrair as pessoas pela voz. A voz, até hoje, a voz é algo que me cativa, é algo que me chama a atenção. Eu gosto, por exemplo, de vozes mais presentes, né? Tanto femininas quanto masculinas, independe, mas vozes presentes. E eu tinha essa percepção que eu precisaria, se eu quisesse ser alguém assim, eu precisaria fazer igual, né? E naquela época não havia muitos cursos, né? Eu fui fazer um curso e fui fazer fonoaudiologia, né? Eu fui tentar aprender como lidar com a voz. Não foi de primeiro momento que eu ganhei dinheiro com a voz, não. A voz foi algo que me levou para chegar ao rádio, né? Óbvio que eu ganhei dinheiro trabalhando para uma empresa, mas eu acredito que, como empreendedor, isso aparece mais lá na frente, quando eu começo a me dedicar a isso, né? Quando eu começo a entender que a voz poderia, além de me dar um emprego, poderia se tornar a minha empresa. Para 19 desafiantes sedentos para acabar com o reinado do holandês. E o primeiro capítulo dessa disputa já tem data marcada. Fórmula 1, Grande Prêmio do Bahrein. Meu nome é Nelson Gomes, eu tenho hoje 61 anos, sou natural de São Paulo, sou formado em engenharia eletrônica e depois fiz jornalismo. Trabalhei como engenheiro durante muito tempo, mas em algum momento eu sempre gostei do jornalismo, sempre gostei da comunicação, na verdade. Não era só da narração, da locução, do jornalismo, era da comunicação, de como as pessoas recebiam algo que eu tinha para passar para elas, né? E aí eu fui me interessando por esse lado. Para pagar a faculdade de engenharia, eu comecei a fazer rádio, né, por conta da voz. Alguém falou, você tem uma bela voz, aquela coisa que normalmente... Na época que para você ser locutor precisava ter uma voz muito pesada, muito grave, né? Hoje a coisa mudou bastante, mas naquela... E aí eu comecei em rádio. Eu sou engenheiro, jornalista, sou âncora de telejornal, sou âncora de rádio, sou locutor publicitário, locutor narrador de documentários e séries. E estou aí, me defendendo.
Eu trabalho para uma empresa, hoje eu trabalho para uma empresa e também sou um empreendedor. Vamos lá, são coisas separadas, mas que teoricamente, da constituição das empresas hoje no Brasil, você, em alguns momentos, precisa ter uma empresa para trabalhar para determinadas empresas. Então, você é um empreendedor para outro empreendedor, né? Então, houve a necessidade de que eu tivesse uma empresa para a publicidade e não necessariamente para a empresa que eu trabalhava, que era a Rádio Bandeirantes. Naquele sistema, naquela época, eu era a CLT, né? Mas para a publicidade eu precisava realmente ter uma empresa, porque você precisa dar nota. Então você acaba sendo um empreendedor, você é o seu próprio empreendedor, você é o seu próprio negócio, você é o seu próprio produto, né? E você acaba exatamente divulgando esse produto com o seu trabalho, né? E com o hall de amizades que você cria ali ao redor de onde você trabalha ou de onde você vai buscar a divulgação da sua empresa, né? Do meu lado, o locutor, né? Eu ingressei oficialmente no mercado da voz em 1982, né? Quando eu fiz os primeiros comerciais publicitários, né? Não foi uma tarefa fácil, foi uma tarefa extremamente difícil, porque era um desafio grande, né? Para alguém que queria fazer comunicação, para alguém que era de uma área de exatas, porque eu já estava ali no meu terceiro ano de faculdade de engenharia, né? Algo que eu gostava muito, que gosto ainda muito, né? E que necessariamente eu gostaria de fazer as duas, né? De juntar as duas. Não era fácil. Pra você ter uma ideia, durante 5 ou 6 anos, eu trabalhei de segunda a segunda, sem feriados, sem Natal e sem Ano Novo. Porque, na verdade, eu tinha 3 empregos, né? Eu tinha o meu emprego de engenheiro, ou a minha faculdade de engenheiro, mas o emprego estágio. Depois eu entrei em rádio para pagar a faculdade e entrei no mercado publicitário. Então, de certa forma, o mercado publicitário é algo que hoje talvez já esteja um pouco mais regrado, mas naquela época era como surgia. Às vezes você trabalhava de sábado, de domingo, de feriado, né? Era como a demanda era muito grande para as agências e para as produtoras, que eles tinham que achar brechas. Eu não era muito grande, eu era mínimo, era zero, né? Perto do tamanho de outros personagens, de outros empreendedores da voz, né? Para me especializar para a voz, eu fui buscar uma fonoaudióloga, né? Primeiro eu fui a um médico, otorrino, para saber, um otorrinolaringologista, para saber se estava tudo em ordem, né? Se eu não tinha nenhum problema. Não, zero. Então aí eu fui Mas tudo isso com a ajuda de pessoas que, entendeu? Como era um mercado novo para mim, meu mercado era de exatas, né? Esse mercado era novo para mim, mas era um mercado que eu era apaixonado desde moleque, né? Eu ouvia rádio e lia jornal desde que eu me lembre, né? Que eu sabia ler, enfim, em frente ao restaurante do meu pai tinha uma banca de jornal, e meu pai adorava rádio, né? Então por aí você já vai tomando a dimensão da coisa. E óbvio que eu sempre fui muito preocupado com a qualidade, eu sempre fui pensando, poxa, será que eu tenho capacidade para isso? Então eu fui buscando profissionais que poderiam me auxiliar e me dar um norte. A fonoaudióloga acho que talvez tenha sido a mais importante, porque foi aquela que me ensinou não a falar, que a gente aprende a falar lá quando é pequeno, mas me ensinou a falar profissionalmente. Que existe a voz falada, que é essa que a gente tem feito aqui agora, e a voz cantada. Para a voz cantada, aí que nós temos que nos preocupar mesmo. Então, evitar gritar, evitar o ar-condicionado, evitar estar em lugares com muito barulho e você fazer um uso mais intenso da sua voz, porque isso vai machucar a sua prega vocal e aí você tende a ficar mais rouco, tende a forçar mais tudo. O que a gente precisa compreender? Por exemplo, a gente está no ar-condicionado, então ele tem todo o ressecamento dos nossos olhos, da nossa prega vocal, então a gente se força a falar mais. Por exemplo, você veio da rua e lá fora está muito quente, aí quando você chega, você fala, ai,
quero uma água, e você vai e já pega aquela água muito gelada. Isso não é bom. O correto seria se nós conseguíssemos beber a água normal, natural, ou meio a meio, não aquela água estupidamente gelada. Eu quero ver todo mundo cantando com a gente assim que eu tenho o horizonte, cidade maravilhosa. João Silveira Empreendedor é um cara que nasceu na roça, que acreditava no sonho de ser cantor. Então a gente começou um destaque ali lá nos anos de 2010. A gente chegou a fazer 30, 35 shows por mês. A gente ia para o Nordeste e ficava 22 dias fazendo 25 shows em 22 dias. Algumas noites a gente fazia 2 shows. Tive um cuidado de, quando eu estava ganhando dinheiro ali, guardar, fazer aquela gordurinha para queimar no momento difícil. Parecia que eu previa que ia chegar uma pandemia, eu não sabia, mas foi um período bem complicado. Então acho que o empreendedor, o importante de empreender é você se organizar financeiramente. O mais difícil é você ganhar o primeiro dinheiro. Depois você guardar aquele primeiro dinheiro para ir fazendo aquele dinheiro trabalhar e saber gastar além do que você ganha. Se o mês que você ganha pouco, você vai lá e investe pouco. O mês que você ganha mais, você vai lá e investe mais. Esse é o João Silveira Empreendedor, ter esse cuidado, para nunca aquela fonte secar e nunca o trabalho parar. Eu me considero mais empreendedor do que cantor, mas assim, eu percebi que dava pra viver de música quando a Samara começou a fazer sucesso, realmente. Lá em 2010, que eu larguei tudo, com muito medo, eu não tinha certeza que ia dar certo, larguei tudo, vou acreditar na música, é o que está dando certo. E hoje eu vivo disso, a minha família hoje, graças a Deus, está todo mundo organizado através disso. Estão em outra área hoje, mas assim, todo mundo, de uma certa forma, usufrui do que a gente conseguiu com a música. No próximo bloco a gente vai ver que, apesar da tecnologia que gera vozes que parecem humanas estar em crescimento, os profissionais de dublagem acreditam neste mercado e tentam fortalecê-lo cada vez mais. É rapidinho, a gente volta já já. Nos últimos anos, cresceu no Brasil a demanda por um serviço artístico de voz, a dublagem. Até mesmo durante a pandemia do coronavírus, os profissionais dessa área não ficaram sem trabalho. Pelo contrário, atuaram remotamente e viram a atividade alçar voos. Profissionais de renome no mercado, apesar de preocupados com a evolução da geração de vozes sintéticas pela inteligência artificial, se mantêm firmes na profissão e até empreendem no setor. Trabalhei no Rio de Janeiro, também trabalhei em São Paulo e tenho uma carreira de sucesso, fiz algumas produções conhecidas, por exemplo, a Scarlett O'Hara do Vento Levou, a She-Ra, né, do He-Man, a Olivia Palito, a Lois Lane, o Riquinho, enfim, a Trinity, né, do Matrix. Como iniciou a dublagem em Brasília? Então, eu sempre trabalhei no Rio e São Paulo, né? E vim para Brasília por questões familiares, né? Já estou aqui há alguns anos. Comecei a trabalhar em outras áreas, locução, audiolivro, jornalismo, digamos assim, profissões afins, né? No entorno da dublagem, sempre sentindo muita falta também. Eventualmente eu ia em São Paulo, no Rio, fazer uma dublagem. E comecei a conhecer pessoas, profissionais da voz, pessoas assim, atores, atrizes, né, excelentes, né, com um potencial muito grande. E as pessoas sempre me pedindo, me perguntando por que você não dá um curso aqui e tudo mais. Eu comecei assim, né, fiz um curso, comecei a conhecer as pessoas mais de perto, né, e assim, fiquei impressionada com a capacidade, com o talento aqui dos atores e dos profissionais de voz daqui de Brasília.
tem uma coisa que é muito interessante aqui em Brasília também, que é o sotaque brasiliense. É muito interessante, porque ele é muito light, ele é assim, ele é limpo, é um sotaque mais limpo, ele não puxa por um lado nem para o outro, então é muito bom de se trabalhar, né, de se ensinar, né, a dublagem. Isso me encantou muito. E então eu comecei a dar um curso aqui, outro ali, até que chegou uma certa altura, eu, em função inclusive do desenvolvimento, né, da dublagem, para você ter uma ideia, de 10 anos para cá, 10, 12 anos para cá, né, houve um aumento de estúdios, mais de 100% de aumento de estúdios, tanto em São Paulo quanto no Rio. Daí dá para se perceber a demanda como é grande, com, naturalmente, a aparição dessas streamings, né, Netflix, Disney, a Amazon, enfim. Né? O brasileiro ele gosta muito desse tipo de entretenimento, né? E então eu comecei a perceber que existia essa possibilidade, comecei a pensar, na verdade, nessa possibilidade de montar um polo de dublagem aqui em Brasília, no Centro-Oeste, e iniciando aqui por Brasília. Eu percebi que a voz podia me sustentar e, enfim, gerar coisas boas para mim já bem novo, assim, porque eu comecei a cantar com 10 anos, com a minha primeira banda. Então ali eu descobri que eu já era afinado, que eu tinha... enfim, que a coisa podia dar certo. E aí fiquei com essa banda durante muito tempo e eu fui começar a dublar, de fato, com 21 para 22 anos, assim. Fui levando a música até ali, fui, né, fazendo meus shows e tal. Locução eu ainda não fazia nessa época também, mas aí eu descobri um curso de dublagem, fiz o curso, me apaixonei assim de cara, e ali eu falei, cara, pô, acho que esse negócio rola, né, dá samba. E aí tudo aconteceu muito rápido, assim, na verdade, né? Eu fiz o meu primeiro teste, meu professor me levou para conhecer o estúdio, e aí chegando lá ele me apresentou para o cara que era o representante da Disney na época, que era o Garcia Júnior, e aí o cara me chamou para fazer já um teste para um dos filmes que estavam no gatilho deles ali para gravar, que foi o Enrolados da Disney. Então, assim, tudo fluiu muito rápido, né? E a partir dali eu vi que realmente, enfim, eu servia para coisa e eu tinha gostado muito de dublar, e desde então já são 12 anos aí trabalhando com a voz na dublagem. Eu sou Rafael Rossato, sou dublador, ator, músico. Eu nasci em família circense, eu sou a 7ª geração circense da família do meu pai. E fui descobrindo todo esse talento artístico no circo, né? Fazendo as esquetes, fazendo palhacinho, igual eu fazia quando era criança, depois acrobacia, trapézio, eu cuspia fogo, atirava faca. Então, assim, comecei lá de berço mesmo no ramo artístico, né? Junto com a minha família. E dentro do circo eu descobri como trabalhar um pouco com a voz, né? Porque além de fazer as esquetes, nós não usávamos microfone, então tinha que projetar a voz igual no teatro, né? Então eu fui aprendendo ali como usar, comecei a cantar e... Enfim, tudo partiu ali do circo. Eu moro no Rio de Janeiro, mas eu trabalho muito aqui no Rio de Janeiro e para São Paulo também, com dublagem. Fora a minha carreira de cantor, que, enfim, onde pinta show eu vou fazer. Mas hoje em dia o meu foco mesmo é a dublagem, é onde eu trabalho 24 horas por dia, todos os dias aí. Eu me considero um empreendedor do mercado da voz porque a minha voz me sustenta, né? A minha voz paga as minhas contas, enfim. Então eu acho que sim, na verdade não acho, eu sou realmente um empreendedor da voz. Tenho a minha empresa, né? Hoje em dia a gente trabalha como PJ, então é tudo feito realmente direitinho mesmo, como manda o protocolo. Então eu empreendo com a minha voz. Depois da ideia de montar um polo de dublagem fora do eixo Rio-São Paulo, na capital do país, o espírito empreendedor da carioca Fátima Mourão se materializou com 2 projetos paralelos. Eu desenvolvi um projeto, né? Anima Filmes Brasília, é o nome dos estúdios aqui de Brasília. Então eu montei também, junto com os estúdios da Anima Filmes, eu montei uma escola de dublagem, porque eu fazia cursos assim mais
mais assim, com poucos dias e tudo mais, né? E eu comecei a perceber a necessidade também da gente ter uma escola onde a gente possa treinar as pessoas, ensinar as pessoas e profissionalizar as pessoas de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais, assim, mais profissional mesmo. Comecei fazendo o principal, que é fazer uma formação de elenco, né? Hoje eu tenho um elenco de primeira, tanto com voz de crianças até vozes jovens, maduras, enfim. A gente já tem um elenco muito afinado, muito bom, com todos os tipos de vozes que são necessárias para se ter, digamos assim, um estúdio de dublagem, né? E pronto para trabalhar. Eu trabalho para várias empresas de dublagem, né? Porque hoje em dia o dublador é autônomo. Antigamente, lá no início da profissão, os dubladores eram contratados dos estúdios e tal, mas hoje em dia nós somos autônomos e a gente presta serviço para vários estúdios de dublagem. Aqui no Rio, não sei te dizer quantos existem, mas, sei lá, em torno de 20 estúdios. São Paulo também deve ter mais uns 15, 20 estúdios, então a gente fica livre para trabalhar no estúdio onde a gente quer. E eu, como autônomo e profissional da voz, eu uso a minha voz para empreender, né? Então, assim, é o meu sustento, tanto cantando, quanto dublando, quanto fazendo locução. Então, é uma forma que eu descobri, com essa toda a minha vivência do circo, do teatro, da música, de continuar ganhando meu din-din e fazendo uma coisa que eu gosto, né? Que é estar atuando e estar fazendo parte dessas produções maravilhosas aí do cinema, da televisão, enfim. Eu ingressei, assim, profissionalmente mesmo, dizendo, no mercado da voz, assim que eu terminei o curso de dublagem, né? Nem vou contar a época da banda, porque, assim, era profissional, mas não era nada a nível nacional, enfim. Eu comecei realmente a dublar ali com meus 21 anos, foi em 2010, foi com o filme Enrolados, né? Foi meu primeiro trabalho na dublagem, e ali que eu considero realmente que foi o meu grande início e tal. E aí as portas na dublagem foram se abrindo muito rápido naquela época, porque, enfim, eu cheguei bem preparado no mercado e todo mundo queria saber quem eu era, porque rolou aquela história do Enrolados, na verdade, que eu ia dublar e aí colocaram o Luciano Huck, né? O marketing da Disney colocou o Luciano Huck para fazer. E aí o pessoal da dublagem todo queria saber quem era o novato que tinha perdido o trabalho pro Luciano Huck e tal. Então eu acho que isso até me ajudou, né? As portas se abriram muito rápido para mim naquela época. E desde 2020, olha, 2020. E desde os meus 20, 21 anos por aí que eu tô bem ativo aí no mercado da voz. A minha preparação para dublar, né, para estar aqui agora, na dublagem especificamente você tem que ser ator para dublar. Então, como eu já era ator desde criança, né, dentro do circo, fazendo muito teatro no circo, teatro fora do circo, então eu já vinha de uma bagagem muito grande de trabalhos. E aí eu consegui tirar o meu registro de ator profissional, que a galera chama aí, né, o vulgo DRT. E para você dublar, você precisa obrigatoriamente ter esse registro, porque a dublagem ela é um braço da carreira do ator, né? Tem atores, enfim, que se especializam mais em teatro, outros em cinema, televisão, e tem um ator que vai para o lado da dublagem. Então, o meu curso mesmo foi o curso de dublagem, né? Porque como eu já era ator, eu não precisei passar por isso novamente, né? Por um curso de dublagem, uma faculdade ou qualquer coisa do tipo. Eu fiz só o curso de dublagem, que é onde você aprende as técnicas para dublar, onde você vai tendo esse contato, porque dublagem como é que eu vou dizer? Dublagem é prática. Não adianta só você ficar na teoria, enfim, isso não funciona. Você tem que estar no curso ali fazendo, pegando o jeito, e às vezes você faz o curso e aí não entrou no mercado de trabalho ainda, você perde o feeling, então você tem que continuar fazendo o curso até, enfim. Dublagem é muita prática, então a minha preparação mesmo foi o curso de dublagem, mas no geral a preparação para o dublador tem que ter um curso de teatro, tem que ter uma vivência boa de teatro, porque o teatro que vai te dar toda a base para você descarregar as emoções na hora de dublar, né? Porque o dublador ele não conta com nada para ajudar, né? Ele tem ali o texto, a tela na frente dele vendo o programa e não tem ninguém contracenando com você, você tem que ficar parado. Então, tudo que você tem que transmitir através da voz é o teatro que vai te permitir, né? O teatro te dá essa bagagem. A dublagem, ela vem crescendo muito em função, né, dessa produção cinematográfica que aumentou muito, né?
E então tem muita produção, né? E quando se tem muita produção, você tem que ter também mais profissionais, né? Então a gente tem uma equipe de dubladores. Quando eu falo a gente, né, a dublagem em si, profissional, no Rio, em São Paulo, tem um quadro de dubladores maravilhoso, né? Agora, já estamos ficando num mercado carente, né, já de algum tempo. Então, o que começou a acontecer? Começaram a acontecer as escolas, né, os cursos de dublagem, né, para poder aumentar mais o elenco, né, de dubladores, para que a gente possa suprir também essa necessidade. As coisas são um pouco diferentes no mercado, por exemplo, de locução e dublagem, né? A locução, hoje em dia, não existe uma tabela, então, assim, o próprio profissional que meio que dá o seu valor, né? Depende, por exemplo, eu quando faço uma locução, eu sempre pergunto antes para onde é essa locução, quanto tempo de veiculação, se é uma locução exclusiva, né? Por exemplo, se for uma locução de banco, por exemplo. Vamos supor que um banco X me chamou para fazer uma locução para ele. Eu pergunto se essa locução é exclusiva. Se eles falarem que essa locução é exclusiva, sei lá, por 1 ano de veiculação em alguma mídia, eu vou cobrar mais caro. Porque se algum outro banco vier atrás de mim com uma proposta melhor, eu não vou poder gravar, porque eu já fiz o trabalho para aquele. Então você, na verdade, ali você estipula o seu valor. Na dublagem não, nós temos valores fixos, né? E na dublagem a gente não ganha por 30 segundos, a gente ganha por hora de dublagem. A hora de dublagem ela se dá por trechos de 20 segundos do filme. Que no Rio de Janeiro nós chamamos de loop e em São Paulo eles chamam de anéis. Então, assim, contabiliza-se que 20 loops ou 20 anéis são 1 hora de dublagem. Então, se você fizer qualquer coisa entre 1 e 20, você ganha 1 hora de dublagem. E a partir dali você vai ganhando 1h30, 2 horas, enfim. E o valor hoje na dublagem, se eu não me engano, porque teve uma atualização recente, eu acho que é R$170 a hora de dublagem. Isso para trabalhos normais, de televisão. Cinema 3 vezes mais do que isso, fora 10%, direitos conexos e tal. Então, mas o valor base hoje em dia de um trabalho para televisão, para streamings e tal, é por volta de R$170 a hora. Fazer com que Brasília, Centro-Oeste, possa ter uma autonomia nessa área de trabalho, né? Então, a gente pode estar se comunicando com o Rio, com São Paulo e fazendo esse intercâmbio que é muito importante, mas a gente ter essa estrutura. E, com isso também, trazer possibilidades para as pessoas aqui terem mais campos de trabalho. E a vida do dublador é essa loucura, né? A gente... são vários estúdios, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, então a gente fica indo para cima e para baixo de um estúdio para outro, e como tem gravação remota em casa também, minha casa se tornou um estúdio, então é em casa, depois aqui, depois no outro bairro, enfim, essa correria. E agora a gente está aqui, inclusive, fazendo essa entrevista no estúdio Som de Veracruz, que fica aqui na Tijuca. Inclusive, queria agradecer aí a galera da Som de Veracruz, agradecer ao Peterson, dono do estúdio aqui, por ter cedido o espaço pra gente. A gente conseguiu esse espaço para gravar a entrevista porque daqui a pouco eu tenho dublagem aqui também, né? Então daqui eu já vou para outro lugar, enfim. Essa correria maluca aí é a vida do dublador. Há outros campos que já estão usando uma tecnologia que não seja, digamos assim, a voz humana. Há uma preocupação? Sim, há uma preocupação. Agora, eu acho que não é algo que, digamos assim, que possa impactar, né, o nosso campo de trabalho, né? Porque eu acho que sempre vai existir, assim, com toda a tecnologia, assim, a parte humana é que fala mais alto, né? Principalmente quando você lida com emoções, né? Então, cinema é emoção, né? Então, tem coisas que você pode usar uma voz que não seja humana, mas tem coisas que você tem que ter realmente, assim, a emoção, né, da voz humana. Só o futuro vai poder mostrar como vai ser o desenvolvimento dessas tecnologias e a inserção delas no mercado da voz, né? Bom, muito bem, Repórter Empreender de hoje, então fica por aqui, mas quero lembrar que você pode rever todos os nossos programas no canal Empreender, lá no YouTube. Por hoje é isso, então, volto no próximo programa, um forte abraço para você e até mais.